Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé. O nosso encontro semanal com a leitura da Palavra de Deus, com a catequese da Igreja e, é claro, sempre um motivo de grande felicidade para nós entrarmos na sua casa, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos partilharmos de temas pertinentes à nossa fé cristã. Convido você a sempre acompanhar o nosso programa. Todas as quartas, 9h30 da noite, e aos sábados, 12h30, nós temos um encontro marcado aqui na programação da TV Pai Eterno. É o nosso Conhecimento da Fé. E nesta edição, convido você a se colocar na presença de Deus, pedindo ao Pai Eterno a força e a luz necessária para podermos fazer a nossa jornada de conhecimento e de partilha. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No programa de hoje nós vamos falar de um tempo litúrgico muito importante, o tempo comum. O tempo litúrgico mais extenso do nosso calendário. Durante o tempo comum, acompanhamos Jesus em sua vida pública e percorrendo Israel até chegar em Jerusalém e ser aclamado como rei. E hoje nós vamos aprofundar neste tempo litúrgico, o sentido, a sua definição, com a participação de um convidado muito querido de todos nós, Dom André Vital Félix da Silva, bispo de Limoeiro do Norte, no estado do Ceará. Dom André, que está conectado conosco, seja bem-vindo, uma alegria poder conversar com o senhor neste nosso programa. Então, um abraço e uma saudação bem especial, Padre Wellington, e agradecendo já por este convite para estarmos mais uma vez aqui nessa nossa conversa, nesse nosso conhecimento da fé, né? Isso é muito importante para tantas pessoas, para a nossa igreja, que tem sede, né, de conhecer sempre mais a fé que professa. Em nossa vida católica cotidiana, celebramos e vivemos o Evangelho por meio do ano litúrgico. Esse período, dividido em semanas ou meses, é marcado por diversas cores, nos convidando a refletir sobre o significado dos acontecimentos apresentados na Sagrada Escritura. Dom André, eu começo perguntando, por que o tempo comum começa de forma diferente por que o ano litúrgico, melhor dizendo, começa em tempo diferente do ano civil? Por que há essa diferença? Nós temos várias maneiras de organizar o tempo, né? E quando se trata de ano, nós temos também princípios que vão ordenando esta maneira de configurar. Não é só o ano litúrgico que não coincide com o ano civil, como nós dizemos, né? O ano escolástico, né? O ano das escolas, né? Letivo, como a gente chama, né? Também não é uma coincidência que existe entre o ano letivo e o ano civil. Assim também, no ano litúrgico, nós não temos essa coincidência, nós não iniciamos, né, no dia 1º de janeiro, mas nós iniciamos no primeiro domingo do Advento. No Advento, aquelas 4 semanas que nos preparam para a celebração do Natal do Senhor. Então, se para nós, né, tudo começa, né, a história da salvação alcança o seu ponto máximo na encarnação, então, para marcar este início, então celebramos o tempo do Natal, e o tempo do Natal é preparado pelo tempo do Advento. E, portanto, ali nós temos cerca de 4 semanas antes do Natal, dando início, assim, ao
ano litúrgico, né? A cada ano nós iniciamos o finalzinho de novembro ou os primeiros dias de dezembro, então marcam o início do novo ano litúrgico, né? Porque nos prepara para o Natal e assim começamos a dinâmica, né? Ou retomamos essa dinâmica da organização do tempo para vivenciar bem os mistérios da salvação. Dom André, existe uma hierarquia de importância dos tempos celebrativos ou das celebrações, por assim dizer, da forma como são distribuídas no ano litúrgico? Sim, sem dúvida, a liturgia da igreja, a liturgia cristã, como diz o próprio Santo Agostinho, ela nasce na vigília pascal, tanto que ele chama a vigília pascal a mãe de todas as vigílias, de toda a liturgia da igreja. Por quê? Porque nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E, portanto, ali está o núcleo, né? Tanto que a igreja sempre nos recorda que a celebração do mistério pascal é o ponto de partida e o ponto de chegada. É fonte e cume de toda a vida cristã. Então, nessa disposição hierárquica, o mistério pascal ocupa o primeiro lugar. Nós celebramos o mistério pascal, assim de forma muito didática, não é? A Páscoa anual, no momento em que, depois da Semana Santa, não é? Concluímos com o Tríduo Pascal, nós chamamos a Páscoa anual. Mas a igreja celebra todos os dias, né? Inclusive no dia de Natal nós celebramos o mistério pascal. Então nós temos uma distribuição cronológica ao longo do ano, momentos fortes, porém tudo está em torno deste núcleo, que é a celebração da Páscoa anual. Mas todos os dias, né, que nós falamos do ano litúrgico, nós falamos da semana litúrgica, tendo o domingo como o auge e o dia litúrgico. Então, sempre, em todos os dias, nós celebramos o mistério pascal. Porém, obedecendo uma questão didática, que ajuda, então a igreja dispõe, ao longo do ano litúrgico, como nós já iniciamos falando, o modo de celebrar, o conteúdo dessas celebrações. Mas se nós, assim, buscarmos o essencial, o que é que nós celebramos, e celebramos todos os dias, é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando nós falamos das celebrações da Igreja Latina, né, o calendário ele tem uma diferença dentro da perspectiva cristã de celebrações para outras tradições também, Dom André? Só para que a gente também aqui relembre que existem diferenças de calendários ou de celebrações que são concordantes do ponto de vista da tradição latina ou da tradição ortodoxa, para que as pessoas compreendam as diferenças? Por exemplo, enquanto a Igreja Latina celebra o Natal no dia 25, né, 24 e 25, né, com todo esse júbilo, toda essa alegria, já os irmãos orientais, naturalmente também a Igreja Ortodoxa, eles privilegiam a festa da Epifania, ou seja, 6 de janeiro. Então nós diríamos, né, nós celebramos o Natal do Senhor, né, com toda essa roupagem festiva, jubilosa, no dia 24 e 25, e um outro rito da Igreja Ortodoxa, né, e muitas tradições da Igreja Oriental, então privilegiam a festa da Epifania. Então nós diríamos o Natal para nós e a Epifania para eles, celebrando o mesmo mistério. Então isso de fato há essa diferença. Só que há uma complexidade de ritos, de calendário, né, que há algumas diferenças, porém, para além de questões de data, aquilo que nos une na mesma fé é justamente o que nós celebramos. Então, no Natal ou na Epifania, nós estamos celebrando a manifestação do amor de Deus, que envia o seu Filho, que assume a nossa condição humana, assume a nossa natureza, para nos conduzir à verdadeira vida. Então, essas diferenças, mesmo que haja cronologicamente, né, de dias,
porém há um núcleo que nos une, um núcleo que nos é comum. Quando nós lembramos do tempo comum, algumas pessoas lembram das cores, né? E por que a igreja, na sua sabedoria, dá uma didática, uma forma dos fiéis compreenderem a diferença de uma celebração para outra ou de um tempo para outro através das cores, Dom Vital? É muito interessante essa perspectiva, né, que você já colocou, do ponto de vista didático, né, pedagógico. A liturgia é, de fato, uma pedagogia que nos ajuda a mergulhar ainda mais nesse mistério, o mistério de Deus, do amor de Deus, da sua bondade para com a humanidade. E, portanto, se é uma pedagogia, nós precisamos também de dispositivos, né, de elementos que nos ajudem. E aí nós temos a própria didática litúrgica. Os símbolos, né, a linguagem simbólica para a experiência humana, ela é de fundamental importância. Então, as cores também, elas têm um significado. Elas não têm só uma questão material, né, de uma percepção, né, visual da diferença de cores, né, que, na verdade, é essa luminosidade que nós conseguimos captar, mas, para além de uma materialidade, as cores também são associadas a vivências humanas. E, portanto, ao longo da história da Igreja, as cores também foram sendo assimiladas nessa perspectiva. E, portanto, no tempo comum, nós usamos o verde. Verde, esta cor que nos recorda aquilo que há de muito presente na natureza. Nós diríamos que as duas cores dominantes, que são mais comuns, aquelas que nós vemos mais, o azul do céu, quando não está encoberto de nuvens, e a natureza, né? As plantas, né? Tudo isso que nos rodeia. Então, isso já dá uma intuição de algo comum. Então, o verde é muito comum, até mesmo em regiões mais secas, né? Eu moro no sertão, e nós convivemos uma parte do tempo com a seca, né? Cinza. Mas quando vem a chuva, agora estamos nesse período, quando vem a chuva, então o verde, ele brota com muita força, né? Com muita exuberância. Então o verde tem este significado, né? De algo muito comum, muito presente, e também de esperança, né? Quantas vezes a gente também utiliza esta linguagem, né? O verde como a esperança. E assim, dentro da liturgia, vai ganhando este significado para nos ajudar a vivenciar bem este tempo que nós chamamos o tempo comum, mas aí eu já diria que a gente não pensasse, né, comum como se fosse sem importância. É justamente comum. Aí que eu queria que o senhor pudesse também apresentar para as pessoas, porque quando falamos comum, muitas pessoas podem levar pelo senso usual, para não falar senso comum, daquilo que, por exemplo, aplicam, né, dizendo é comum fazer isso, ou é comum vestir dessa forma, ou é comum fazer desta outra forma, destoando daquilo que é extraordinário, né, daquilo que é festivo, daquilo que é mais celebrado com pompa, do ponto de vista do envolvimento, né, da própria celebração. Mas o termo comum, em referência a esse tempo onde a cor verde é ressaltada, não quer dizer que seja um tempo de menor importância ou expressão, não é mesmo? De fato, porque nós aqui no Brasil, na Igreja do Brasil, então adotou esta terminologia, né, comum, mas não é uma linguagem comum em toda a Igreja. Em alguns lugares se prefere utilizar a palavra ordinário. É interessante, né? Para nós, ordinário seria algo ainda um pouco mais pejorativo, né? Dizer, isso é ordinário, né? Não, mas é aquilo que está na ordem, né? Aquilo que vem dentro de poderíamos dizer assim, uma fluência, né? Algo que vai por si mesmo, né? Mas nós, no Brasil, não utilizamos essa linguagem, né? Ordinário, né? Tempo ordinário
para justamente fazer a diferença dos tempos extraordinários. Então, nós usamos o tempo comum e chamamos os ciclos, né, festivos, né? Tanto o ciclo do Natal, que tem como preparação o Advento, como o ciclo do tempo da Páscoa, que tem como preparação a Quaresma. Então, comum aqui é um termo que tem sido usado, né, na nossa linguagem também litúrgica, para dizer esse tempo que é mais longo para fazer uma diferenciação de ciclos mais curtos, né, tanto do Natal como o tempo da Páscoa, que seriam extraordinários ou festivos para nós, ordinários ou tempo comum, como nós falamos, né? Mas não tem nenhuma conotação pejorativa nem depreciativa, não é comum, porque senão, como se não tivesse importância. Não tem a sua importância, sem dúvida. Verdade, estamos falando com Dom André Vital Félix, ele que é bispo da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, sobre o tempo comum, este tempo litúrgico muito importante para a vida de nossas comunidades. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Dom André vai falar um pouco mais para nós sobre o Evangelho meditado no tempo comum deste ano que vamos vivenciar, o ano B. É daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso conhecimento da fé. Seu encontro com a Palavra de Deus, com a catequese da Igreja, aqui na programação da TV Pai Eterno. Agradecendo a sua audiência, o nosso encontro cotidiano, sempre aqui nas quartas e sábados. Você já sabe, na quarta às 9h30 da noite, nos sábados, 12h30, aqui na TV Pai Eterno. Hoje falando sobre o tempo comum. Nosso convidado é o bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom André Vital Félix da Silva, que está conosco. Dom André, nós falamos no início sobre as dinâmicas do ano litúrgico, sobre as diferenças que compõem esse mesmo ano e sobre aquilo que é próprio do tempo comum, a partir tanto da cor verde que identifica este tempo, mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar falando com o senhor nas nossas primeiras conversas e encontros. Quero lembrar as pessoas que estão em casa, o senhor foi professor de Bíblia no seminário, né? E tendo essa oportunidade, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse evangelho que vai ser meditado no tempo comum deste ano B. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós. Então, no ciclo trienal, né, como nós falamos, que é o evangelho lido nos domingos, nós temos o ano A, o ano B e o ano C. E cada ano corresponde a um evangelista. E agora, neste ano de 2024, nós temos o evangelho de São Marcos. Porém, vamos observar que durante este ano, no tempo comum, além de grandes textos de Marcos que serão lidos, há também algumas perícopes, alguns domingos, onde se vai ler o trecho do Evangelho de São João. Então, nós também temos essa característica do ano B. A grande parte é sempre a leitura do Evangelho de São Marcos, mas em alguns domingos nós ouviremos o Evangelho de São João, que é o caso, aí iniciamos justamente ouvindo o início do Evangelho de São João, mesmo sendo o Evangelho de São Marcos o evangelho dominante deste ano B. E poderíamos aqui dizer algumas características fundamentais deste Evangelho de São Marcos. Comparando no conjunto dos 4 evangelhos, ele é o mais curto. Muitos o consideram o primeiro escrito do gênero evangelho, mas são questões abertas, apesar de que muitos estudiosos, muitos pesquisadores afirmam que São Marcos, pela sua brevidade, 16 capítulos, também por uma estrutura assim, muito simples, muito objetiva, teria sido o primeiro texto do Evangelho escrito. O Evangelho de São Marcos, ele é uma espécie de roteiro, porque até semelhante, em grandes linhas,
com Mateus e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, ele dispõe todo o seu material num caminho. Jesus está a caminho de Jerusalém. E esse esquema não é apenas um desenvolvimento de deslocamento geográfico, não é simplesmente porque Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, mas tudo isso é disposto numa perspectiva de revelação. Então, no primeiro momento, até mais ou menos a metade do Evangelho, no capítulo 8, nós vamos encontrar a revelação de quem é Jesus. Então, o evangelista coloca quase que um refrão, né, desde o início. O primeiro versículo, né, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ali nós temos um resumo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o enviado, aquele que nós estamos aguardando. E quem é esse Cristo? Quem é esse Messias? O Filho de Deus. Então, essa é a primeira afirmação fundamental. Depois, a mesma ideia, que é revelação, vai se repetindo no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado. Depois, os próprios espíritos maus: nós sabemos quem tu és o Cristo, o Filho de Deus, até chegar ao ponto mais alto, quando Jesus pergunta aos discípulos, e Pedro vai responder: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então, a primeira parte do Evangelho vai nos apresentando justamente a identidade de Jesus, quem é Jesus. E a partir dali, também nós vamos encontrar em muitas situações a pergunta, né, e quem é o discípulo de Jesus? Então, nós poderíamos dividir o Evangelho. Há muitas outras abordagens, né? Aqui estamos fazendo do ponto de vista até da liturgia, né? Da perspectiva litúrgica, que é sempre a apresentação da pessoa de Jesus, da sua identidade, da sua missão, mas também um apelo de fé, de conversão, de chamado para seguir Jesus. Então, o Evangelho de Marcos tem esse esquema básico: quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus. E a liturgia, de fato, é um momento de nós fazermos esse percurso, essa experiência do encontro com o Senhor, que nos chama, que nos ensina, que nos orienta, né, e que vai mostrando o caminho, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Do André, quando falamos sobre o Evangelho de Marcos, ele começa, como o senhor bem diz, explicando, né, dando esse resumo de quem é Jesus, respondendo de modo breve essa pergunta, que vai se estender pelos 16 capítulos ali. Mas qual o interlocutor? A quem Marcos escreve? Existe uma diferença de público dos demais evangelhos para que Marcos pudesse escrever com aquelas características ou daquele modo aquele conteúdo? Sim. Para que a gente possa compreender, né, cada evangelho, né, a gente precisa situar bem no plano histórico, né, e aí a gente pergunta, né, onde, quando, para quem, quais as motivações e assim por diante. Há uma perspectiva de leitura histórica do Evangelho que apresenta o contexto onde esse Evangelho foi anunciado. Ali nós podemos, assim, mais ou menos, né, fazer uma estimativa ali em torno depois de 70, né, depois de 70 depois de Cristo. Então já aconteceu a destruição, a invasão de Jerusalém. Os cristãos já saíram, né, de Jerusalém, já estão em Roma, já estão alcançando muitos núcleos também urbanos do Império Romano. E, como eu dizia, há pesquisadores que defendem que o Evangelho de São Marcos é uma espécie de resumo da pregação de São Pedro em Roma. Então, nós estamos ali, né, nesse ambiente do encontro com a outra cultura e também com a perseguição. Por isso que muitas vezes no Evangelho nós vamos ouvir as palavras de Jesus esclarecendo aos discípulos, né? Com muita clareza, Jesus afirma
que quem quiser segui-lo precisa estar disposto também a fazer o caminho da cruz. E por isso o discípulo é aquele que abraça Jesus, abraça o Evangelho, mas com a mesma disposição de fazer o caminho que Jesus fez. E as adversidades, as dificuldades, as perseguições, como nós falamos, também vai provocar no seio daquela comunidade uma pergunta. Então, e Jesus, onde está? Vai voltar? Quando vai voltar? E devemos esperar? Será que vale a pena seguir Jesus e assim por diante? Então, o Evangelho também vai ajudar a refletir sobre a fidelidade no seguimento de Cristo. Então, isso é também uma tônica dos textos do Evangelho de São Marcos, essa fidelidade a Jesus, né? Ir com Jesus até a cruz, porque é lá na cruz que será feita a grande revelação, né? Tanto que a gente lembrava aqui que ao longo do Evangelho nós vamos encontrar este refrão, né? Que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, e o ponto também muito alto dessa revelação é quando Jesus, na cruz, quando morre, um centurião romano vai dizer verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Então, dizemos que o Evangelho de Marcos, claro, todos os evangelhos apresentam a pessoa de Jesus, mas o Evangelho de Marcos tem essa perspectiva cristológica, né, de revelação. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade que esperávamos. Então, o Evangelho, ele é anúncio, né? É boa notícia de salvação dentro de um contexto muito específico, né? Como nós lembramos, ali depois dos anos 70, né, depois de Cristo, o ambiente ali já fora da Palestina, logo com muitas provocações, né? Então, como anunciar a pessoa de Jesus num ambiente que nem conhecia, inclusive, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, onde se fala dessas promessas, dessa espera da chegada do Messias. Dom André, quando falamos das especificidades, claro, deste Evangelho meditado no ano B, o Evangelho de Marcos, poderíamos dizer que esse Evangelho é, do ponto de vista de um modelo de catequese, de anúncio para fazer novos cristãos ou atrair novos cristãos a partir desse anúncio? Parece que ele se empenha em conquistar mais pessoas para estarem próximas à pessoa de Jesus Cristo. Poderíamos afirmar isso? Sim. Até mesmo há estudiosos que chamam o Evangelho de São Marcos de um catecismo, né? O primeiro catecismo. Pela sua configuração, né? Pela sua organização, por essa perspectiva mais sistemática, e é um evangelho que você lê, né, com uma certa facilidade, né? Porque ali nós temos muitas narrativas, né? As narrativas dos milagres, as narrativas dos encontros de Jesus com pessoas, também momentos em que Jesus fala da sua missão e assim por diante. Então, de fato, o evangelho, ele é um anúncio sistemático e sistematizado, né, daquilo que é a identidade de Jesus e a missão de Jesus. Mas, claro que isso é apresentado não apenas para transmitir informações sobre uma situação ou sobre uma pessoa, mas é, antes de tudo, como transmissão de uma experiência. Por isso que nós vamos ver no Evangelho de São Marcos, a apresentação de Jesus como aquele que se aproxima das pessoas para que a vida das pessoas seja transformada. Então, é muito interessante, não é exclusivo de São Marcos, mas está presente já no início o chamado dos primeiros discípulos, aquele chamado dos 4 primeiros discípulos, aqueles 4 pescadores que deixam tudo, seguem a Jesus. Depois, um episódio muito interessante é que Jesus está em casa e muita gente está ali na porta da casa, né, aquele aglomerado de pessoas,
e 4 homens trazem um paralítico. E abrindo a parte superior, no telhado, fazem descer esse paralítico até Jesus. E diz o Evangelho que Jesus, vendo a fé deles, isto é, dos 4 que traziam o paralítico, então realiza ali a cura do paralítico. Então é muito interessante, né, esta narração, porque nós vemos aí que o encontro com Jesus se dá pela fé, também numa dimensão comunitária. Por isso que a liturgia ela é de suma importância para alimentarmos a nossa fé, porque é uma vivência comunitária. Então, vendo a fé daqueles homens, né? Então daqueles 4, né? Representam a comunidade que leva até Jesus aquele paralítico que por si só não poderia chegar até ele, né? Então nós temos aqui, podemos assim dizer, né, vários links, né, para a gente compreender essas narrações que não podem ser ouvidas apenas como um relato de algo do passado, mas como palavra de salvação muito presente e muito atual. Então nós que fazemos parte dessa comunidade dos chamados por Jesus, temos uma missão, levar Jesus às pessoas e trazer as pessoas até Jesus, mesmo com tantas dificuldades, né? Vejam lá, trazer esse paralítico e ainda colocá-lo por cima da casa, abrindo o telhado. Então isso implica esforço, determinação, fé, convicção, e é manifestação justamente dessa adesão a Jesus, né? Jesus chama, e é muito interessante que Jesus diz: farei de vós pescadores de homens. E podemos assim dizer, numa representação muito plástica, eles estão justamente pescando, né? Trazendo até Jesus as pessoas para que façam a experiência também de salvação. Tá certo. Dom André, nós vamos para um segundo intervalo. Na volta temos o nosso último bloco. Nós vamos continuar falando sobre o tempo comum, este tempo que a igreja nos convida a contemplar os eventos cotidianos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos daqui a pouco. Volte com a gente. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre este tempo tão importante para a vida das nossas comunidades, o tempo comum, que medita no ordinário os acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Em meio a 34 semanas, o tempo comum acontece no ano litúrgico. E para falar sobre este tempo, nós temos conversado com Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, nós sabemos que são 34 semanas. No entanto, estas semanas não são celebradas de forma contínua. Existem momentos que, digamos assim, rompem este plano de continuidade, mas eu não sei se essa seria a palavra ideal, não rompem, né? Mas ornam ou incrementam ou trazem relevância, contornos diferentes àquilo que é do ordinário do tempo. Por que o tempo comum ele tem tantas realidades que vão sendo incrementadas dentro desse ciclo de celebrações? Vamos ver se a gente consegue assim de forma bem sintética, né? Como a gente já lembrou, há 2 momentos que podemos assim dizer são bem nucleares em todo o ano da liturgia da igreja. Então, nós já recordamos, né, até vivenciamos há pouco tempo, o tempo do Natal, né, o ciclo do Natal, e temos um tempo de preparação, que é o tempo do Advento. Nós, daqui a algumas semanas, vamos entrar no tempo da Quaresma, que prepara para o tempo pascal. Então são esses 2 grandes núcleos que poderíamos assim dizer, né, são os 2 pratos da balança, né? Então o tempo pascal com a sua preparação e o tempo do Natal com a sua preparação. Só que cronologicamente, né, o tempo do Natal ele não está diretamente, né, próximo, ligado ao tempo da Páscoa, né? Há, até mesmo na disposição dos dias, dos meses, há sempre uma distância. Então, o tempo comum, ele preenche
esse espaço entre o ciclo natalino e o ciclo pascal, e depois do ciclo pascal até, de novo, o tempo de preparação para o Natal. Então, ele preenche. Agora, a gente tem que compreender que não é uma coisa artificial, né? Não é assim... Tivemos um pequeno problema com a conexão de Dom André. Nós estamos falando sobre o tempo comum, este tempo tão importante na vida da igreja. Agora retomamos. Nós estamos falando sobre este tempo tão importante, considerado fundamental para a compreensão do ciclo ordinário do ano litúrgico, o tempo comum. Agora sim, voltamos com Dom André, que estava seguindo o raciocínio. Poderíamos assim dizer que o tempo comum, então, cria pontes entre celebrações e eventos no ano litúrgico, Dom André? Sim, justamente, né? Então não é assim um preenchimento artificial, é um preenchimento como transbordamento. Então celebramos o Natal do Senhor, então essa criança nasceu, né, teve o período, né, que nós chamamos da vida oculta, e depois começa a sua vida pública. É justamente assim que começa o tempo comum. Mas depois, algumas semanas, quando chegamos ao tempo da celebração da Páscoa, né, precedido também pelo tempo da Quaresma, então vamos refletindo, né, vamos mergulhando nesse mistério, né, ajudados por esse tempo específico, né, vamos dizer, um tempo especial, extraordinário, se a gente quisesse usar essa terminologia, para aprofundar sempre o mistério da pessoa de Jesus e da sua missão. Então, não há nem contradição, nem ruptura. Há uma retomada em níveis diversos, mas sempre de aprofundamento. Então, nós temos, como você utilizou essa linguagem, né, interessante, essas pontes, né? Então, a ponte sempre une, porque há essa continuidade, né? Há essa perspectiva de conjunto, né? De algo que se dá de uma forma muito mais ampla. E mesmo falando, né, que o tempo comum ele é ordinário, né, no sentido que nós já explicamos, ele também é marcado por muitas festividades. Todo domingo é domingo festivo, né? Então, do tempo comum, todo domingo é domingo festivo. Nós temos até um prefácio da missa do domingo que diz assim, né? Neste domingo festivo, porque é sempre o domingo, o dia da Páscoa semanal. Depois nós temos festas, né? Festas que também acontecem no domingo, né? Temos, por exemplo, a Santíssima Trindade. Depois que terminamos o tempo da Páscoa, né? Depois de Pentecostes, temos a festa da Santíssima Trindade. Nós temos as solenidades, tanto dos apóstolos como também de Nossa Senhora, que também coincidem no domingo. Se não acontecerem no domingo, aqui no Brasil, são sempre transferidas, como a solenidade de São Pedro e São Paulo, Assunção de Maria e assim por diante. Então, são também grandes celebrações, são festas que acontecem no tempo comum, como nós dizemos, né? Dom André, quando as pessoas chegam na liturgia do domingo e já vêm as leituras já previstas, dispostas, o evangelho já vem colocado dentro da dinâmica daquele ano litúrgico a ser meditado dentro do ciclo trienal, como o senhor nos explicou, de que forma a igreja dividiu o evangelho ou as leituras para que tivéssemos a oportunidade de, em cada domingo, fazermos uma reflexão dentro de uma sequência, né? A gente vê que não é um sorteio, não é uma coisa acidental, mas existe todo um sentido. Como a igreja pensa essa lógica do ano litúrgico, principalmente, é claro, dentro do tempo comum, para não repetirmos, por exemplo, leituras ou domingos? Sim. Quando o Concílio Vaticano II, não é, pediu a reforma, não é, do ano litúrgico, não é, então se insistiu que a palavra de Deus fosse oferecida de forma muito abundante, não é, porque antes do concílio, naturalmente, né, havia
determinações das leituras e assim por diante, mas eram muito mais limitadas, né? Até mesmo o número de leituras e assim por diante. Com a reforma do Vaticano II, né, nós temos aí a Sacrosanto Concílio, que justamente no mês de dezembro, né, 4 de dezembro, foi a sua promulgação, né, 60 anos desse primeiro documento. O primeiro documento do Concílio Vaticano II foi sobre a liturgia. E ali se falava justamente dessa necessidade de oferecer de forma muito rica e abundante as leituras bíblicas. Então, se começou a fazer esta reforma, né, para acrescentar, para enriquecer, né, e dar também uma configuração, como a gente tem insistido, de forma muito didática, a ponto de, se nós seguirmos, né, por 3 anos a leitura do Evangelho dominical, nós teremos lido os 3 evangelhos na sua inteireza, né? Não digo matematicamente, mas praticamente todo o Evangelho é lido naquele ano. Temos também a leitura do Evangelho de São João, sobretudo no tempo da Páscoa. E durante a semana nós também temos o ciclo, né, que nós chamamos o ciclo ferial, onde há a alternância de anos pares e ímpares para as leituras, a primeira leitura, e uma leitura sequenciada dos 3 evangelhos. É muito interessante, a gente fala do evangelho do domingo, mas o evangelho que é lido a cada dia na semana, ele segue quase que literalmente, integralmente, a leitura de todo o evangelho. Então começamos com Marcos, depois de algumas semanas temos o evangelho de São Mateus e depois o evangelho de São Lucas. Então isso também é uma didática da liturgia para aproximar as pessoas do conhecimento do evangelho. Mas, voltando especificamente a essa sua pergunta, toda um trabalho, né, feito, né, por peritos, né, por comissões. Tivemos mais um pico aí da internet com a comunicação com Dom André, que está nos lembrando sobre a distribuição das leituras dentro da dinâmica do ano litúrgico. Nós sabemos que essas leituras não são alçadas de forma de sorteio, pelo contrário, é fruto de um estudo e de um empenho da Igreja para que tenhamos uma visão mais ampla, objetiva daquilo que ela pede que nós reflitamos nos ciclos dominicais. Agora sim, Dom Vital, nós estamos de volta falando ainda sobre essa distribuição. O senhor lembrava que as leituras não são fruto de um sorteio, a Igreja ela já prevê isso desde a reforma litúrgica, quando da promulgação da Sacrosantum Concilium, há 60 anos atrás, fruto de grande estudo de comissões para que tivessem conexão, por assim dizer, né? Uma leitura, o Evangelho, a segunda leitura, o Salmo. Sim, justamente. Então, nós temos todo um trabalho, né? A própria, agora o dicastério, né? Do culto divino, né? Que se debruça sobre isso, né? Que faz toda essa revisão de textos, né? da estrutura, né, do lecionário e assim por diante. Então, é algo que é fruto, esforço, né, de muito trabalho e também de muita assistência do Espírito Santo, né? Mas também devemos considerar que não é que tudo tenha surgido, tenha sido organizado a partir do concílio, né? Não, nós temos já antes, né, do concílio, até algumas décadas anteriores ao concílio, já havia, né, uma reforma litúrgica. Então, tudo isso é considerado, né, como um patrimônio muito rico e, naturalmente, depois do concílio, houve essa organização, essa sistematização dos lecionários, né, desses ciclos e assim por diante. Dom André, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem nos acompanha, de modo especial, aqueles que participam das nossas liturgias dominicais, de que forma olhar o tempo comum como sendo um tempo
de reforçar no coração dos fiéis o sentido de nos fazermos comunidade igreja? É um grande desafio, viu? Porque nós celebramos, há poucas semanas o tempo do Natal, nossas igrejas superlotadas, toda aquela multidão de gente, para a missa da noite de Natal, para a missa da passagem do ano, até mesmo a festa da Epifania do Senhor. Então, a gente vê como as pessoas elas se sentem atraídas pela beleza da liturgia, pela força, também da oração da igreja nesses tempos tão especiais. Isso nós vemos também na Semana Santa, no Tríduo Pascal e assim por diante. Eu acho que o grande desafio é fazer com que as pessoas percebam que a oração da igreja, a proclamação da palavra de Deus é algo permanente, diríamos, é comum, ou seja, é de todo dia. Então, claro que do ponto de vista simbólico, de expressão, de expressividade, há diferença, sem dúvida, mas acho que o grande desafio é a gente descobrir que aquilo que a gente vivencia no Natal com tanto encanto, com tanta alegria, com tanta intensidade, como acolhimento do mistério de Deus, também nós podemos vivenciar a cada dia, e sobretudo no domingo, que é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a Páscoa semanal. Então, esse é o grande desafio, ou seja, não ficarmos limitados simplesmente a momentos do ano litúrgico, mas entrarmos na dinâmica do ano litúrgico, porque é justamente nessa dinâmica que nós vamos colher os frutos. Se nós ficamos apenas em alguns momentos, então isso pode comprometer a qualidade da vivência da própria fé, que a fé não é simplesmente para o momento litúrgico, mas a liturgia para alimentar a fé de todos os dias. Até o concílio também nos lembra, na Sacrosanto Concílio, essa constituição sobre a liturgia, que a ação litúrgica não esgota toda a atividade da igreja, mas alimenta, não esgota. Por isso que nós não podemos ficar nem apenas em alguns momentos do ano litúrgico, nem pensar que porque participou da missa do domingo, então já está tudo feito. É o grande desafio também pastoral. Dom André, quero agradecer de coração o senhor ter tirado um tempo da sua rotina cotidiana aí junto à Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, para dedicar aqui aos telespectadores da TV Pai Eterno, de quem o senhor já é conhecido. Muito obrigado e pedir que o senhor nos dê a sua bênção. Então, mais uma vez, Padre Wellington, uma alegria reencontrá-lo. Estamos praticamente ainda no início do ano, que seja um ano muito cheio de graças de Deus, de bênçãos do céu, para todos nós, para o seu trabalho, a sua missão tão importante de ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento da sua fé, não apenas sabendo alguma coisa do ponto de vista teórico, mas aprofundando os compromissos e as consequências de crer. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E eu quero agradecer também a você, caro telespectador, que comigo acompanhou esta reflexão tão importante sobre o tempo comum com a qual Dom André nos brindou neste programa Conhecimento da Fé. Lembrando que na próxima semana tem mais Conhecimento da Fé, na quarta às 9h30 da noite, no sábado ao 12h30. Muito obrigado a você pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro aqui na programação da TV Pai Eterno. Um abraço.